Sabe aquelas viagens que a sua amiga faz o ano todo? Ou a promoção do trabalho que o seu irmão teve? Ou então talvez o jeito tão cativante que aquele conhecido seu tem para falar e que parece que simplesmente domina todos os assuntos? Sim, tudo isso é inveja. Mas a questão é que se todos nós sentimos isso, por que então nos sentimos tão errados quando percebemos que a inveja está ali, pulsando dentro de nós? Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Então seja muito bem-vindo. Esse aqui é um podcast que é um cantinho seguro para a gente conversar sobre as emoções, tá bom? É um convite para você dar uma paradinha aí no seu dia e sentir. Eu sou psicanalista, pai, escritor e, bem, podcaster também. Então resolvi criar mais esse podcast para bater um papo com calma, para a gente poder falar sobre essas coisas que estão embaixo do tapete, sabe? O meu desejo, inclusive, para esse podcast é que ele se torne parte da sua jornada aí de autoconhecimento, para transformarmos as nossas relações e curarmos as nossas feridas. Então, pare um pouco e ouça essa conversa. Faça uma pausa para sentir. Ah, mas antes eu queria comemorar um negócio com você, tá? No dia em que eu tô gravando esse episódio, sim, eu descobri que o meu podcast chegou nas paradas de Health and Fitness do Spotify. Ele chegou em número 24º. E, nossa, eu tô muito feliz com isso. Isso significa que já no segundo episódio a gente chegou ali no ranking dos podcasts de saúde e bem-estar, né? Que é o que significa o Health and Fitness no Brasil aqui, do Spotify. E, cara, que legal isso. Então, pelo visto, não sou só eu e você que estamos ouvindo essa conversa, né? Tem mais gente por aí. Mas vamos lá? Bom, esse episódio ele me ocorreu a partir de um e-mail que eu recebi de um determinado ouvinte, tá? Então, olha só que alegria, outra celebração. Já recebi o primeiro e-mail oficialmente aqui no podcast. E é o Rodrigo que mandou uma mensagem para mim aqui. Eu vou ler agora para você entender um pouco mais do que ele está dizendo, talvez se identificar ou não. E a partir daí, a gente vai elaborar um pouco dessa conversa sobre inveja, tá bom? Ei, Thiago, eu adorei o Pausa para Sentir e realmente dei uma pausa junto com você no episódio passado. Vamos ao meu relato sobre inveja. Basicamente, as minhas redes sociais cresceram esse ano, mas em grande parte de pessoas conhecidas, e delas, muitas pessoas que são gerentes na empresa em que eu trabalho. Elas interagem bastante comigo, ou seja, o Instagram entende que são interessantes para me mostrar como prioridade para eles. E aí eu comecei a ter acesso a essa, entre aspas, vida privada dessas pessoas e ver como elas ganham e gastam dinheiro. Eu sou um profissional de nível médio, no meio da carreira, que ganha mais ou menos 1/5 do que essa galera ganha, sem contar os bônus. E começou a me fazer mal, ao ponto de, ao ver e acompanhar as coisas, eu começava a pensar coisas ruins dessas pessoas. O argumento pronto era: eu sou um dos representantes dos trabalhadores e luto diariamente em defesa da qualidade do empregado dessa galera. Brigo pelos bônus e pela empresa, para no final eles ganharem a grana e eu fico fazendo conta no final do mês para pagar a prestação do apartamento. E num lapso de maturidade emocional, eu não só percebi que era inveja, pautada em uma situação concreta, mas decidi parar para ver por que aquilo me fazia mal e também verbalizei esse sentimento com um amigo. Foi bem reconfortante poder identificar e compartilhar esse sentimento. Eu sei que sentir inveja das pessoas no Instagram é algo super comum, mas ainda não tinha acontecido comigo. Não que eu tenha notado. Um grande abraço, meu querido. Olha só esse relato que o Rodrigo traz pra gente, né? Eu fico pensando em como que, às vezes, a gente, pelo menos a maior parte das vezes, né, a gente está numa negação com relação a esse sentimento. E parte disso vem desse lugar da inveja ser um sentimento ruim, um sentimento, né, reprovável, e a gente automaticamente se sente mal por isso. Mas eu acho que antes da gente falar sobre como lidar com a inveja em si, a gente precisa entender melhor o que é esse bichinho inveja que está por aí, tá bom? Eu vou tentar trazer aqui duas visões, uma que é a do senso comum, que provavelmente é a que você tem na sua cabeça aí, e uma outra que é a visão da psicanálise em cima da inveja, tá? Mas lembra que esse aqui não é um podcast para eu ficar falando teorias e coisas muito difíceis, porque não é essa a minha intenção aqui nessa conversa. Eu só vou trazer ali um relance desses conceitos para você entender que existem diferenças entre essas duas visões sobre a inveja e como que a gente pode, né, se beneficiar de ambas as visões. Então vamos lá, no senso comum a inveja é aquele não consigo lidar com o que o outro tem ou aquilo que o outro é, né? Ou seja, é tudo aquilo que eu vejo no outro e que eu não tenho ou eu não sou.
E isso me causa esse sentimento que vem misturado com raiva, com tristeza, com angústia, com ressentimento, mas normalmente é isso, a gente vai ali ficar observando o que o outro tem, que eu não tenho, e o que o outro é, que eu não sou. Já na psicanálise, assim, não que essa visão ela vá contradizer o que eu acabei de falar do senso comum, né? Mas ela tem um olhar diferente, porque a gente começa a perceber que a inveja, para além disso tudo, ela é também uma percepção que não é uma visão que se baseia apenas em raiva, em angústia, sabe, em ressentimento, e sim de admiração. Por que eu estou falando isso? Porque quando você sente inveja por alguém, você normalmente está vivendo para fora e não vivendo para dentro. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que eu estou valorizando, que eu estou achando incrível, que eu estou admirando, diz respeito ao outro, né? Ao que o outro pode fazer, ao que o outro tem, ao que o outro é, e a gente fica só imaginando e fantasiando aquela realidade, fazendo aquelas projeções e vivendo para fora, literalmente. Ou seja, tudo que o cara faz ali, como o Rodrigo falou, né? A forma com a qual os caras gastam dinheiro e aquilo dá tudo melhor, e você começa a viver nessa realidade em que você olha só para fora e você não consegue enxergar as coisas que estão dentro de você, ou seja, a sua visão voltada para fora te impede de perceber o que tem de positivo na sua vida, o que tem de maior importância, né? Ou seja, tudo que o outro tem é importante, mas o que eu tenho é sempre menor, pequeno e sem valor. Isso leva para um caminho meio complicado, porque assim, se você for procurar na internet, no YouTube, por exemplo, né, de uma forma geral, o que as pessoas vão falar sobre a inveja, elas falam diversas coisas diferentes, né? Eu cheguei até a ver pessoas falando assim, não, a forma de você lidar com a inveja é ser melhor que o invejoso, é você demonstrar para aquele invejoso que você tem tudo ainda melhor do que ele, para que ele viva na miséria daquilo que ele provocou em você, e aí aquilo me trouxe um pouco de confusão, porque assim, a inveja ela parte de nós, não tem nada a ver com o outro, né? Por que eu estou me vingando do outro por ter feito aquilo que na verdade eu senti de começo, né? Assim, não faz muito sentido. Então eu acho que essa não é uma abordagem que eu gostaria de trazer aqui nessa conversa para você, porque eu acho que não vai levar a lugar nenhum. E, em primeiro lugar, a pessoa pode estar vivendo a vida dela da forma que ela vive sem ter a menor consciência de que está causando em você ou em outras pessoas algum tipo de inveja, né? A pessoa só está ali, às vezes, vivendo. É claro que é diferente de ostentação, de quem vai estar ostentando a sua vida e tal, mas, de uma forma geral, você normalmente se surpreende se você descobre que alguma outra pessoa tem inveja de você. Mas então, de onde é que vem essa origem aí, né? Por que isso acontece? Bom, tem uma raiz muito forte em dois lugares, que é a comparação e a competitividade. E como muitas das coisas que moldam a forma como nós enxergamos e interagimos com o mundo e com as outras pessoas na vida adulta, vem da nossa própria infância. E aí a gente começa a perceber que tem muita coisa que a gente aprende quando é criança que meio que vai trazendo para esse lugar da competição, da comparação, que acaba levando muito frequentemente para a inveja. E por que eu estou falando isso? Porque, bom, se você fizer um exercício aí e parar agora e pensar em algumas vezes em que você foi comparado quando era criança com outras crianças, talvez a sua mãe, ou seu pai, ou uma tia sua tenha comparado você com seu primo. E será que isso nunca aconteceu na sua vida? Eu tenho certeza que sim, porque na minha acontecia direto. Se você tem irmãos ou irmãs, por exemplo, isso com certeza aconteceu com muita frequência, né? Então, não que as pessoas que faziam isso faziam porque desejavam o mal, elas desejavam o melhor, obviamente. As pessoas fazem o que fazem com a melhor das intenções, mas sem perceber que isso às vezes causa muito mais prejuízos, não só a formação daquela criança, daquele indivíduo, como também a relação que ela está construindo com essas outras crianças, né? Então, vem desse lugar, né? A comparação que você vai na pracinha e o seu pai falava para você que você tinha que subir naquela torre de escalada mais alta porque o outro menininho que é menor que você também subia, né? O próprio sistema educacional que a gente vive, né? Baseado em notas, em comparação, em ranquear os melhores alunos e botar os piores alunos como aqueles alunos que são os que menos têm importância, menos têm valor, tudo isso inevitavelmente vai levar a gente a criar esse sentimento mais pulsante de competitividade, que no final das contas acaba levando a gente também para um sentimento de inveja. Mas é claro que também assim, a comparação não é algo de todo ruim, né? Porque se a gente
pensar, ela é natural do ser humano. Vamos pensar assim, a gente é ser humano, a gente precisa se identificar com os nossos pares, então a gente está constantemente se comparando justamente para conseguir identificar os nossos pares, né? Ou seja, aquelas pessoas que são parecidas conosco, porque a gente vai querer estar perto dessas pessoas. Então, o meu cabelo, como é que o meu cabelo é em comparação com outra pessoa? Como é que a minha cor de pele é com relação a outra pessoa? Como é que o meu nariz é? Como é que o meu corpo, o meu tamanho? Como é que é o meu gênero? E como é que eu vou me relacionar com as outras pessoas com base nessas comparações? Então, isso tudo é natural, né? Não estou falando aqui que a comparação é prejudicial, que a competitividade, inclusive, também é prejudicial. Mas se ela é, vamos dizer assim, super valorizada, ela vai se tornar uma questão, porque vai formar esse indivíduo que baseia tudo, ou seja, baseia o seu valor em comparação com o que ele vê do outro. E normalmente vai sempre colocar o do outro muito melhor e muito mais bem posicionado do que o que ele percebe de si mesmo, né? E aí a gente acaba perdendo oportunidades incríveis de valorizar aquilo que a gente viveu ou que a gente conseguiu produzir. Então, veja, a gente também sente essas coisas todas e a gente precisa primeiro naturalizar isso daí, entender que isso é natural. Essa já é uma dica que eu vou adiantar aqui, mas eu quero contar para você aí um exemplo, talvez um dos mais recentes e mais significativos que eu tenho na minha história, para poder explicar para você como é que isso aconteceu comigo também. Bom, durante um determinado tempo, obviamente as coisas acabam sendo potencializadas pelas redes sociais, né? Como a própria mensagem do Rodrigo, a minha também passa por isso, que é de você seguir um monte de pessoas e começar a receber as fotos, os vídeos do que aquelas pessoas estão fazendo. Então como sempre fui um cara que trabalhei com comunicação, trabalhei falando sobre relacionamentos, mais até sobre relacionamentos entre pais e filhos, né, essa parentalidade, do que necessariamente o que eu faço hoje em dia nesse podcast aqui. Então eu acabava sempre olhando para as outras pessoas que também faziam isso e ficava sempre pensando assim, caramba, olha quantas pessoas estão naquele auditório ali ouvindo aquela pessoa. Caramba, essa pessoa não para de viajar. Poxa, não é possível, sabe? Todo mês está saindo, está viajando, está indo para dar palestra e vai para lá e vai para cá, está dentro de empresa e está fazendo um monte de coisa. Não é Nossa, olha só quantas pessoas seguem essa pessoa daqui, por que elas não me seguem também? E aquilo dali começou, assim, principalmente a um período ali de, vamos dizer, uns 2 anos atrás, isso começou a me consumir muito, me deixava muito ansioso. Passar ali pelo Instagram e ver tantas pessoas que estavam tão melhores do que eu. Isso me deixava paralisado, me deixava com raiva, raiva de mim mesmo e, o pior de tudo, me impedia de perceber as coisas boas que eu estava fazendo. Então, um dos primeiros passos que eu dei para sair desse buraco foi justamente parar de receber esse tipo de estímulo, ou seja, eu comecei a deixar de seguir algumas pessoas, ou silenciar algumas contas e começar, sabe, a entender um pouco melhor quem que eu queria seguir, o que me fazia bem, porque, enfim, se eu vou abrir uma rede social, eu quero que as coisas que estejam ali me façam bem de algum jeito, né? Não que as coisas que eu vá ver ali vão me deixar sempre para baixo, mal, me sentindo o cocô do cavalo do bandido, sabe? Então eu comecei a gerenciar melhor, né? Fazer uma moderação ali de quem que eu estava seguindo. E comecei a trabalhar internamente, sabe? De parar e não me deixar levar por esses sentimentos, porque isso para mim sempre foi muito forte, porque essa comparação e essa competitividade me acompanha desde a minha infância, desde a questão da cobrança de ser o melhor aluno da turma, de se você tirou 9, por que você não tirou 9,5? Por que você não tirou 10? Né? Por que você foi o segundo melhor da turma? Ninguém lembra do segundo melhor da turma. As pessoas vão lembrar quem é o primeiro melhor da turma. E aí hoje aqui, adulto, né? Até pai, inclusive, posso falar para você aí que ninguém lembra nem do primeiro da turma. Talvez o primeiro da turma lembre. E o segundo também, por ter sido tão massacrado, né, por não ser o primeiro da turma. Mas isso não é relevante. Isso só faz a gente se sentir mal, se sentir angustiado. Então, para que a gente vai ficar se submetendo a isso daí, né? Ainda na vida adulta. Então, eu comecei a parar e fazer um esforço muito ativo de reconhecer as coisas boas que eu fazia, sabe? Eu vou dar um exemplo, inclusive, desse próprio episódio. Você viu, lá no início, eu comemorei aqui com você que eu cheguei no 24, né, do ranking no Brasil de saúde e bem-estar de podcast no Spotify. Eu estou realmente feliz com isso. Eu poderia ter uma outra visão. Talvez o Thiago, lá de alguns anos atrás, nem comemorasse isso, porque acharia um absurdo. Eu tinha que comemorar se eu estivesse em primeiro, não em 24º. Mas não.
eu quero comemorar, eu quero celebrar, porque isso faz parte do meu trabalho, isso faz parte de algo que me dá prazer fazer, gravar essa conversa aqui, falar com você, ver o feedback de todo mundo que está me mandando mensagem, falando que ouve esse podcast e termina o episódio com um quentinho no coração, sabe? E saiba você, se você sente isso ouvindo meus podcasts aqui, saiba que eu termino de gravar esse podcast com um quentinho no coração. Então, isso para mim significa muito mais. Então, eu vou celebrar cada pequena mensagem que eu receber de alguém que fala que algum trabalho meu, algum texto, alguma foto, algum post, algum vídeo, sei lá, que aquilo tocou aquela pessoa, sabe? Eu passei a valorizar mais esses retornos que eu recebo e menos o retorno que os outros recebem. É aquilo ali que eu falei da psicanálise, né? Eu parei de tentar olhar sempre para fora e olhar um pouco para dentro o que está acontecendo comigo e reconhecer o valor disso tudo. Mas eu vou te dizer, isso não é fácil. Tá sempre rondando ali, a inveja tá sempre rondando, porque se eu não me policiar, daqui a pouco eu já tô me comparando de novo com as outras pessoas, vendo como é que estão os seguidores das outras pessoas, por que o meu não cresce, por que pra mim é tudo mais difícil, e aí eu caio naquele buraco de novo que é difícil de sair, tá? Então assim, não é fácil, tá? Não é fácil pra mim também, que eu tô aqui conversando com você, com o meu peito aberto. Nunca foi fácil e eu imagino que nunca será fácil. Então agora que eu já dei o meu exemplo, eu queria caminhar para falar um pouco mais sobre essa minha primeira dica que eu tenho a dar para você aí, para lidar com essa questão da inveja, que é justamente entender que ela é natural do ser humano. E para a gente passar por esse lugar, a gente antes precisa passar pela percepção do porquê que sentir inveja é visto tão negativamente pela sociedade. Porque pensa, se sempre incentivaram a gente de uma forma ou de outra a sentir inveja desde criança, mas ao mesmo tempo faziam a gente se sentir culpado por sentir inveja, né? Porque é aquela coisa, o invejoso é ruim, ele é muito invejoso, se afasta desse menino que ele é muito invejoso, ele está sempre desejando as suas posses, mas você viu aquela amiga ali, ela tira nota melhor que você na prova. Então assim, a gente reprova a inveja, mas a gente provoca a inveja também. E isso tudo vem de um monte de lugar da sociedade, inclusive dentro da religião, né? Ou seja, a culpa religiosa ela é muito forte em cima da inveja. Não à toa, inclusive, que na tradição católica a inveja é também um dos 7 pecados capitais, né? Ou seja, a gente tem essa construção muito forte mostrando que a inveja é horrível. Mas a gente não sai desse lugar se a gente não parar e entender que a inveja é um sentimento normal. Tal qual a tristeza, como eu falei no primeiro episódio, e a gente tende a não olhar para ela, como a raiva também. Então todos esses sentimentos eles existem porque nós somos seres humanos, nós somos seres emocionais e vamos sentir inveja sim. Então se a gente começa a perceber que ela tá ali e para e olha e tipo, oi, tudo bem? Eu realmente estou com inveja. Isso inclusive foi um dos primeiros passos literalmente que eu fiz para sair daquele buraco que eu contei um pouquinho antes do meu exemplo, tá? Eu consegui olhar para mim e falar, eu sinto inveja dessas pessoas aqui. E, sabe, o peso nos ombros diminuiu bastante. Tal qual o peso nos ombros do Rodrigo quando ele comentou com um amigo dele, lembra que ele falou ali no e-mail que ele se sentiu mais leve? Pois é, a gente está assumindo os nossos sentimentos, assumindo a responsabilidade pelos nossos sentimentos. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente assume isso, a gente para de terceirizar aquilo que a gente sente. A gente para de botar na conta dos outros aquilo que é o que a gente sente que faz sentido para a gente, sabe? É diferente. Então, quando a gente reconhece isso, a gente percebe que sim, isso acontece, e, bom, vamos tentar entender o porquê que isso acontece, aí a gente começa a perceber que é isso, né? A gente está ali, na verdade, num processo de enxergar o outro, viver pelo outro e não reconhecer aquilo que está dentro da gente, como a psicanálise já diz, né? Ou seja, se a inveja ela vem da admiração, a gente precisa pegar essa admiração e entender o porquê e o que a gente admira que faz a gente desejar tanto aquilo dali, né? Afinal de contas, assim, ninguém vai sentir inveja de coisas ruins, né? Você só sente inveja de coisas boas. Ninguém vai sentir inveja de um pote cheio de cocô, por exemplo, né? Então, assim, a gente não sente inveja dessas coisas. Então, o que a gente pode fazer? E aí, então, que a gente pode mover um pouquinho para frente e pensar, bom, peraí,
se eu sinto inveja, por que eu estou sentindo, né? Por que será que eu sou tão competitivo assim? Será que isso é realmente um traço da minha personalidade? Será que eu sou realmente tão competitivo assim? De onde veio esse sentimento, essa gana por competir? Será que isso é realmente uma característica? Será que isso não veio lá de trás? E aí a gente começa a olhar para trás e, olha, acredita em mim, quando a gente faz esses exercícios de olhar para trás, olhar para as nossas infâncias, entender como é que a gente ouvia e recebia de informações e de instruções dos nossos pais, isso ajuda muito com que a gente consiga compreender os nossos processos hoje na vida adulta. Então isso é fundamental, de parar um pouco e fazer esse exercício. De onde vem essa inveja? Por que talvez especificamente aquela questão ali daquele meu amigo que passou naquele concurso me deixou tão assim, sabe, desorganizado emocionalmente? Por que me afetou tanto aquilo dali? E aí a gente começa a elaborar, a perceber o que a gente está entendendo, qual é a raiz disso, e a gente vai andando para trás e vai descobrindo essas coisas, sabe? E quando a gente faz sentido dessas nossas experiências da vida, as coisas ficam mais leves. Isso daqui não é um manual de regras, né? Isso aqui não é uma fórmula mágica para você resolver todas as suas questões emocionais, mas é um caminho, sabe? Dentro dessa jornada de você entender e fazer sentido da sua história, fazer sentido do que lá atrás aconteceu que ainda impacta em você hoje, isso faz com que a nossa vida fique um pouco mais leve. E aí, num segundo momento, uma das coisas que a gente pode fazer é entender que a inveja, se ela vem desse lugar de admiração, ela pode ser uma força motora, né? Porque o grande problema dos nossos sentimentos, ou seja, não existem sentimentos negativos de fato, né? Assim, são sentimentos. A gente coloca uma característica ali neles porque acaba levando a um peso que eu acho completamente desnecessário, mas o que é mais importante é o que a gente faz com esses sentimentos, né? Porque, pensa, se eu sinto inveja, eu posso começar a sentir raiva da outra pessoa que eu estou invejando. Eu posso começar a gastar toda a minha energia psíquica para tentar desvalorizar aquilo que aquela outra pessoa está fazendo só porque eu sinto inveja daquilo. E todas essas decisões e ações que você vai fazer com base nessa inveja, elas são paralisantes. Então, se você já reconhece a sua inveja, já entende ela como algo que é natural da gente, que a gente sente isso, que a gente consiga também usar isso como uma força motora para a gente atingir aquilo que a gente gostaria de atingir, né? Então, se você, por exemplo, está ali admirando uma pessoa que está, sei lá, fazendo um monte de coisa bacana, trabalhando na internet, fazendo um monte de coisa, o que a gente pode fazer então? Já que vem dessa admiração, poxa, ele faz tantos vídeos legais, então o que eu posso fazer? Talvez eu possa, para criar o meu canal, acho que eu vou tentar fazer alguns cursos aqui, para tentar melhorar, sabe? Vou tentar encontrar um lugar para que eu possa me elaborar melhor para poder fazer aquilo que eu gostaria de fazer, que o outro está fazendo, porque é aquilo que eu admiro, é aquilo que eu desejo para mim. Então a gente passa desse lugar de só admirar, só olhar para fora e tentar trazer aquilo para dentro e falar, bom, o que eu posso fazer para dar conta disso e para fazer com que isso seja uma realidade para mim também, né? É aquela coisa, você vai olhar ali no Instagram, a pessoa está ali fazendo um monte de treino, exercício, academia e um monte de esporte. A pessoa tem filho ainda, você fala, caramba, aquelas pessoas ali não é possível. Já aconteceu comigo, inclusive, né? Eu tô nessa rotina aí, eu com a minha esposa, a gente fazia exercício físico, ainda mais que a gente tem 4 filhos, né? Então, assim, essa logística de arranjar os espaços nas nossas agendas para que eu possa fazer alguma coisa e que a Anne, minha esposa, possa fazer também, isso daí é complexo, tá? Não é fácil. Mas eu já vi muita gente comentando coisas meio sem sentido nas minhas postagens, falando, mas é óbvio, esse cara aí deve ter uma babá para cada filho. Então, é esse lugar da inveja, sabe? Que paralisa, que faz com que você sente inveja, você coloca a culpa no outro, você reduz o outro àquilo que você percebeu dele, ao que você julgou dele, e aí sim aquilo te deixa confortável, porque sim, eu não vou mudar, eu não quero que isso seja uma força motora na minha vida, eu só quero justificar e manter o meu próprio lugar que eu estou hoje. Então, ao invés de a gente fazer isso, a gente pode muito bem falar assim, caramba, eu vou tentar conversar com esse cara e tentar entender como é que ele conseguiu gerenciar essas demandas, como é que está essa rotina deles, será que eles estão conseguindo fazer isso ainda sem nenhuma rede de apoio, ou seja, sem babá, sem ninguém ajudando? Então, poxa, eu vou conversar com ele para tentar entender, porque eu quero isso para minha vida também. Percebe a diferença? É aí que a gente consegue usar também a inveja como uma força motora. Bom, eu acho que eu já consegui dar uma pincelada boa naquilo que eu gostaria de dizer, mas antes, é claro, a gente tem as nossas dicas aqui para tentar fazer uma coisa um pouco mais prática também, então vou deixar 2 dicas aqui antes da gente terminar a nossa conversa, que é a primeira,
a gente precisa entender o contexto. Ou seja, se essa outra pessoa parece ser tão perfeita porque ela está viajando, porque ela faz academia, porque os pratos de comida dela são sempre maravilhosos, porque ela parece que ela gasta todo o dinheiro do mundo e ela tem todo o dinheiro do mundo dentro dela, você precisa entender que aquilo é um recorte de uma realidade. Isso faz com que a gente perceba que esse recorte ele não representa o todo, né? Ou seja, a gente precisa entender o contexto, o que está por trás daquilo, quais são as concessões que aquela pessoa está fazendo ou precisa fazer para conseguir viver aquilo que ela mostra daquele jeito. E será que ela vive 100% do tempo daquele jeito? Muito provavelmente não, já te adianto. Então, perceber ou tentar exercitar essa questão do contexto, de entender que aquilo que você vê nas redes sociais principalmente é um recorte da realidade, isso ajuda muito a gente a conseguir controlar de uma certa forma essa idealização fantasiosa que a gente tem e que é provocada pela inveja que a gente sente pelo outro, tá? E a minha segunda dica aqui ela vai um pouco mais no lugar de entender também que nem tudo é tão simples assim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você precisa perceber também que determinados lugares, determinados ambientes podem ser de fato tóxicos. A gente precisa entender que nem tudo que a gente vai enxergar ou invejar que parte desse lugar de uma idealização fantasiosa. Pode ser que você esteja vivendo inclusive com pessoas que fazem questão de provocar essa inveja em você, de mostrar tudo que eles têm de melhor do que você, né? Porque existem pessoas que, sim, têm outras questões, e que a gente não vai falar aqui nesse episódio, mas que são pessoas que, para conseguir perceber que tem valor nelas, elas precisam abaixar o valor das outras, né? Diminuir a importância das outras que estão ao seu redor, para que ela se sinta importante, forte e valiosa. Então, se você começa a perceber que esse é o contexto no qual você está inserido, seja em amigos que você tenha, que têm atitudes um pouco tóxicas ou muito tóxicas, eu quero que você entenda que está tudo bem você decidir se afastar dessas pessoas. Lembra lá no início que eu falei, eu vou decidir seguir menos pessoas, escolher melhor quem eu estou seguindo, para não me dar esses gatilhos de ansiedade, de inveja que eu tenho todo o tempo, até eu conseguir me controlar e entender todo esse processo que eu estou vivendo? Então, é um pouco parecido com isso. Então, é só você entender que da mesma forma que a gente não precisa sentir culpa por sentir inveja, a gente também não precisa sentir culpa de escolher a gente em detrimento das outras pessoas, né? Você não precisa também se submeter a amizades que sejam muito negativas para você, e assim, eu já vivi por algumas delas, e as amizades elas podem acabar e vão acabar, são ciclos de relacionamentos. Eu quero inclusive falar sobre essas coisas também no futuro aqui no podcast, mas perceba, você optar por você, ou seja, você se escolher, é também importante, tá? É também autocuidado. Então, se você começa a perceber isso, poxa, aquele amigo ali, tudo que eu faço é ruim, porque tudo que eu faço ele tem alguma coisa melhor que ele já fez. Talvez seja bom a gente avaliar essa amizade, avaliar se isso ainda faz sentido para você e vale a pena para você manter essa relação aí, tá bom? E que tá tudo bem se você decidir por não. E também, é claro, tem um disclaimer aqui que eu quero fazer, né? Um aviso rápido. A inveja, se ela é algo que paralisa, que consome, que impede você de ter uma vida plena, sabe, e te machuca, te deixa mal, assim, você não conseguir fazer outra coisa, a não ser viver nessa obsessão que a inveja pode se tornar, você precisa entender que esse podcast aqui, ele pode até te ajudar um pouco, mas que também não tem nada de errado com você, e ainda mais não tem nada de errado se você optar por seguir e procurar ajuda profissional, tá bom? Ou seja, procure um acompanhamento terapêutico, faça terapia, procure alguém para conversar, algum profissional qualificado, e você comece a elaborar essas coisas, porque nem tudo a gente resolve ouvindo podcast, tá, minha gente? Isso aqui é uma conversa, um início de conversa, eu até diria, mas você precisa entender que em determinado ponto, determinado nível da inveja que você sente e do que ela causa na sua vida cotidiana, no seu bem-estar geral, ela pode ser um indicativo de que você precisa de uma ajuda para além de um episódio de podcast, tá bom? Então fica esse lembrete aqui e vamos que vamos. Estamos
chegando a mais um fim de Pausa pra Sentir. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, tá? Eu fiquei muito feliz de poder responder o primeiro e-mail que a gente recebeu aqui. Então, poxa, que legal. Obrigado, Rodrigo. Espero que essas falas que eu tenha feito aí também façam sentido pra você. E saiba que eu preparei esse episódio, não só esse episódio, mas todo esse podcast com muito carinho, com muito amor. Um pouco de medo, porque eu nunca sei se as pessoas vão ouvir. Apesar de agora já ter um pouco mais de certeza que não sou só eu e você aí que estamos ouvindo isso, né? Afinal, a gente está subindo aí nos rankings de podcasts, mas se você gosta mesmo desse conteúdo, se acha que isso faz sentido e te ajudou de alguma forma, você também pode me ajudar. Sabe como? Mandando esse episódio para algum amigo. Manda lá num grupo de WhatsApp, para os seus amigos, para suas amigas, para sua família. Às vezes alguém que talvez esteja tendo um pouco de dificuldade de lidar com a inveja, manda lá que talvez essa conversa possa também ser um carinho no coração dessa outra pessoa. E aí você também me ajuda demais a fazer com que o meu podcast chegue em outros ouvidos, tá legal? E você também pode participar dessa conversa aqui, né? Se você quiser mandar a sua própria história, a sua mensagem, o seu pedido de ajuda, o seu comentário, vai lá em pausaprasentirpodcast@gmail.com, tá bom? E se quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho 2 redes sociais, uma só pro podcast, que é o @pausaprasentirpodcast, tá bom? Lá no Instagram. E você também pode me seguir no Instagram no @Thiago Queiroz, Thiago com TH. E no Thiago Queiroz eu vou falar sobre mais coisas para além do que eu falo aqui no Pausa Pra Sentir. Mas lá no Pausa Pra Sentir é o lugarzinho que também você pode mandar suas mensagens, mandar suas percepções e me dizer o que você tem achado dos episódios, porque eu tô adorando ver todo esse feedback que eu recebo, tá, gente? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo e fique bem.